Olá, sejam bem-vindos ao Inteiro Teor. No programa de hoje vamos falar para milhões de pessoas que todos os dias sonham com uma carreira pública. Concurso público é o tema do programa de hoje, não sai daí. Para TRF da primeira região e MC acima de 30, não comprova falta de aptidão para exercício de funções públicas. No IT Entrevista, especialista em Direito Público, fala das inovações trazidas pela nova Lei Geral dos Concursos. Começa agora. Vem comigo. Pela primeira vez no Brasil, o formato de seleção única foi aplicado para preencher postos de trabalho no governo federal. Foram mais de 2 milhões de inscritos para concorrerem a 6.640 vagas em 21 órgãos federais. As provas do Concurso Nacional Unificado, o CNU, ocorreram em 228 cidades espalhadas pelo Brasil. E agora, as cerca de 1 milhão de pessoas que fizeram as provas esperam pelos resultados da maior seleção de servidores já realizada no país. E geralmente é no momento da divulgação dos resultados que surgem os questionamentos, que muitas vezes chegam à justiça, como nos casos que o William Nascimento conta agora. Quem almeja um cargo no serviço público no Brasil está em busca não somente de melhores condições salariais, mas também da chamada estabilidade. O fato é que esse objetivo mexe com sonhos, expectativas e a rotina de muitas pessoas pelo país afora. A preparação, que pode levar anos, faz com que candidatos estudem até 12 horas por dia, encarem simulados e aulões nos finais de semana. Dados divulgados pela plataforma QConcursos, que faz parte do grupo Folha Dirigida, indicam que somente em 2023 foram lançados mais de 10 mil concursos públicos no país, um aumento de 200% em relação ao ano de 2022, quando foram cerca de 3 mil oportunidades. Do total dos processos seletivos em 2023, 37% foram para vagas municipais, 50% estaduais e 13% para cargos em órgãos federais. Acontece que o êxito não se resume a ser bem-sucedido nas provas e se classificar dentro do número de vagas ofertadas. A depender da natureza do cargo público, outras etapas do processo seletivo podem implicar na eliminação do candidato, como antecedentes, provas de títulos, testes físicos e outros critérios estabelecidos em edital divulgado pela banca organizadora do concurso. Mas, afinal, o que é considerado legal ou não nesses casos? A resposta para esse questionamento tem sido objeto de diversas ações judiciais no país. A professora Mariana Justulin que o diga. Ela foi aprovada em concurso da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo em 2013, mas acabou sendo surpreendida pela eliminação do processo à época, motivada pelo fato de o índice de massa corporal dela ter sido considerado acima da média. Acho que foi isso, do céu e inferno, né? Fiquei muito feliz, ainda mais depois que eu fui na perícia, o médico falou, você tá apta, né? Aí depois veio no diário oficial, a minha primeira reação foi, eu fiquei muito chateada, chorei. Eu fui trabalhar chorando. Eu não sabia o que fazer, eu falei, não acredito. Eu falei, porque eu sabia que podia acontecer, porque estava acontecendo já com outras pessoas, mas quando é com a gente, né, é diferente, você nunca espera, acho isso, né? Mariana garantiu sua nomeação e posse graças a uma decisão judicial. Casos como o dela continuam batendo a porta do judiciário. Em uma ação julgada pelo TRF da primeira região em 2024, uma mulher que participou do processo seletivo da Força Aérea Brasileira na área do magistério, mesmo tendo sido aprovada em primeiro lugar do concurso, foi desclassificada na inspeção de saúde por apresentar o índice de massa corporal superior a 30. Ao analisar o caso, o desembargador federal Rafael Paulo levou em conta o princípio da razoabilidade. Para o relator, o sobrepeso não comprovaria falta de rigidez física para o exercício de suas funções, ou seja, não seria um empecilho
as atribuições do cargo. Além do mais, a candidata ainda seria submetida a teste de avaliação física, no qual seriam postas à prova sua resistência e o vigor para o cargo. Olha só a falta de critério, né? Eu fui fazer a perícia no dia anterior, alguns colegas meus foram fazer, eles falaram assim, fica tranquila, porque eles não estão pesando, não estão medindo, nem vendo exame. Aí no meu dia, eles pesaram, eles mediram e até pediram para tirar a roupa. Nossa, que absurdo. Então, eu falei, gente, eu fiquei super nervosa, né? Porque a gente teve que ficar de calcinha e sutiã vendo médico. Eu sou professora de português, né? Que sentido que faz isso, né? A psicóloga especialista em preconceito contra pessoas obesas, Thaís Bezerra de Menezes, explica que os dois casos evidenciam uma clara situação de preconceito. Um número na balança acaba vedando uma possibilidade e acaba afastando pessoas gordas de posições sociais, de cargos, né, de lugares, e não só no concurso público, mas nas empresas privadas também. Então, a gente tem consequências sociais do preconceito contra pessoas gordas que nos impede ou nos dificulta de acessar lugares aos quais temos direito. E não é somente a balança que tem dificultado o acesso de pessoas a cargos públicos. A altura também tem motivado a busca por direitos, como no caso julgado pela 5ª turma do TRF1. Uma candidata ao cargo de oficial do Exército chegou a ser eliminada do processo por não possuir a altura mínima exigida no edital. Felizmente, ela conseguiu prosseguir no concurso, já que o desembargador federal Carlos Pires Brandão observou que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm decidido que a exigência de altura mínima em concurso público requer a previsão em lei específica. O advogado especialista em direito administrativo, Vandré Amorim, explica o entendimento dos tribunais em casos assim. O concurso público ele é ditado, regido pelo edital. E ele é comumente chamado de a lei do concurso. Só que o edital ele não é propriamente uma lei. Ele é assim chamado apenas para poder familiarizar o cidadão comum a entender o que ele significa. Mas ele, na verdade, é um ato administrativo. E como todo ato administrativo, ele está abaixo da lei. Então ele não pode contrariar princípios legais. E um deles é o da razoabilidade. Ou seja, não é razoável você eliminar uma pessoa simplesmente porque o IMC, o índice de massa corporal dela, está acima do recomendado. Para a psicóloga Thaís de Menezes, a chave para combater o preconceito estrutural passa pela educação. A gente precisa começar a colocar dentro da educação básica, média e superior, né, uma questão da educação para a diversidade, incluir as pessoas gordas na diversidade, né, porque hoje a gente tem, desde crianças muito pequenas, sendo afetadas pelas práticas gordofóbicas, cujas consequências já vão iniciando desde antes dessa pessoa ter recursos para se defender. Então, a gente precisa pensar em práticas individuais, sim, mas a gente também precisa pensar em práticas mais estruturais. E uma das vias mais importantes para a gente combater o preconceito em diversas esferas é a educação. No IT Entrevista de hoje, o repórter William Nascimento conversou com o advogado especialista em direito público Vandré Amorim. Ele explicou os aspectos legais que amparam candidatos eliminados de concursos públicos devido ao IMC acima da média ou a limite de altura. Ele explicou o que deve ser feito nesses casos e também falou sobre algumas inovações propostas pela nova Lei Geral dos Concursos. Confira. Doutor, para a gente começar, o que o senhor acha do uso do índice de massa corporal para a exclusão de candidatos em concursos públicos? A gente vê isso acontecer em muitos concursos da área de segurança pública, principalmente, porque eles exigem índices, eu diria, de saúde mais fortes e que realmente tem que exigir. É óbvio que você, para ter alguém da Força do Exército Brasileiro, para ser das Forças de Segurança Públicas do Brasil, Polícia Federal, Polícia Militar, é óbvio que o condicionamento físico, essa compleição física, ela é necessária. Agora, não pode ser analisado a ferro e fogo. Simplesmente aquele que tem um IMC, por exemplo, como prevê a maioria dos editais, acima de 30, já é automaticamente eliminado. Isso quer dizer que podem haver candidatos com o IMC acima da média, mas que têm condições
de assumir determinados cargos? Eu fiz questão de analisar um caso do atual campeão do Mr. Olímpia. Ele tem o IMC acima de 30. Ele seria eliminado por não ter condições físicas de ser, por exemplo, um policial militar ou integrante do Exército Brasileiro. O campeão atual do UFC peso pesado, ele tem um IMC acima de 30. Seria ele também classificado como obeso e não poderia participar de um concurso como esse? Então, a razoabilidade é isso, exigir o equilíbrio nas medidas administrativas. Nesse caso, o que seria uma cobrança ideal por parte das bancas organizadoras de concursos públicos? O edital ele pode regulamentar. O que ele pode prever? Ele prevê que aquele que tenha, por exemplo, o IMC acima de 30, ele obrigatoriamente tem que apresentar exames complementares. E nesses exames complementares mostrando que ele tem, por exemplo, uma hipertrofia que justifica esse peso além daquilo considerado como padrão. E é isso que se exige. Em alguns casos específicos, há necessidade ainda de uma previsão expressa em lei. Se a lei não estabelece essa limitação, não pode o edital estabelecer. E quando a lei estabelece, essa lei também tem que ser analisada conforme a razoabilidade, a proporcionalidade, ou seja, a ponderação, o equilíbrio entre princípios, entre o princípio da legalidade, entre o princípio da eficiência, que a administração obrigatoriamente tem que cumprir. Esse tipo de desclassificação, na sua opinião, poderia ser entendida como uma discriminação, como uma espécie de gordofobia? De uma maneira indireta, sim, acaba sendo uma decisão que discrimina aquele que tem, pura e simplesmente, um índice de massa corporal acima daquilo que é considerado como padrão. Assim como eu disse, esse padrão não pode ser analisado a ferro e fogo. Ele deve ser analisado conforme cada caso. Volto a dizer, para a área de segurança pública, você exigir exames de uma maneira um pouco mais rígida, teste físico de uma maneira um pouco mais forte, isso não é um problema. Agora, eu não posso simplesmente eliminar uma candidata ou um candidato por dados tão objetivos como esse. É necessário analisar o caso concreto. E o que o candidato pode fazer em situações desse tipo? Inicialmente, o recurso tem que ser administrativo. Então, é aberta uma via administrativa, o edital prevê isso, o edital do concurso prevê geralmente um prazo de 2 dias úteis, 3, isso varia conforme cada edital, e você então pode recorrer impugnando isso administrativamente. A própria comissão vai analisar e verificar se ela vai reconsiderar ou não. Na grande maioria das vezes, a banca não reconsidera e aí é necessário ajuizar uma ação. E nessa ação, o que se pede é justamente o retorno, ou seja, a reintegração do candidato ao certame, ao concurso público. Perfeito. Em outro processo julgado pelo TRF1 esse ano, foi decidido que o Exército não poderia eliminar uma candidata apenas por ela não ter atingido o limite de altura exigido ali no edital. É basicamente a mesma história? É basicamente a mesma história. Não pode o edital ser considerado uma lei propriamente dita. Ela tem essa fábula de a lei do concurso, mas não é propriamente uma lei. Então é um ato administrativo feito pela administração e que precisa se adequar, se adaptar à lei. E não é só em relação a IMC, à altura, a gente vê isso em muitas situações. É muito comum exames médicos em que os candidatos são eliminados não só por altura, não só por peso, mas por vários outros motivos. Para a gente finalizar, o que o senhor destacaria nessa nova Lei Geral dos Concursos aprovada recentemente? Para mim, o principal é a possibilidade de se fazer a prova por meio eletrônico. Qual que é a grande vantagem? Imagine um concurso que abriu no Rio Grande do Sul, mas você é morador do Rio Grande do Norte. Hoje a gente sabe que o custo para se movimentar no Brasil não é tão baixo e você acaba gastando um dinheiro ali acima, às vezes, do que você tem. E concurso nós temos quase que todo dia a publicação de um edital novo. À primeira vista é uma situação bem estranha. Como é que eu vou permitir que alguém faça uma prova com um computador aberto? Ele já vai conseguir então ali extrair todas as respostas, mas não é essa a ideia. A ideia é que a gente tenha uma possibilidade de se utilizar, sobretudo nas capitais, núcleos locais em que o candidato vai poder comparecer e dali, em um ambiente seguro, controlado, ele poder fazer a prova. Maravilha, nós conversamos com o advogado especialista em Direito Administrativo, Vandré Amorim. Doutor Vandré, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e fico à disposição para qualquer outra entrevista. Assim terminamos mais uma edição do programa Inteiro Teor. Mas você ainda pode acompanhar tudo o que acontece no TRF da Primeira Região nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TRF1 no Instagram e no Facebook. E tem as notícias sobre decisões no nosso portal.
Semana que vem a gente volta com mais novidades. Tchau!